Pasta 15. 15. O dente da serpente. Luke, começou Clary, assim que a porta se fechou atrás dos Lightwood. O que nós vamos fazer? Luke estava com as mãos pressionadas, uma em cada lado da cabeça, como se estivesse impedindo que se partisse ao meio. Café, ele declarou. Preciso de café. Eu trouxe café para você. Ele abaixou as mãos e suspirou. Preciso de mais. Clary o seguiu até a cozinha, onde ele se serviu de mais café antes de sentar à mesa e passar as mãos distraidamente pelos cabelos. Isso é ruim, disse ele. Muito ruim. Você acha? Clary não conseguia se imaginar tomando café naquele momento. Seus nervos já pareciam esticados como fios finos. O que acontece se ele for levado para Idris? Vai ser julgado perante a clave. Provavelmente será considerado culpado. Em seguida vem a punição. Ele é jovem, então pode ser que só tirem as marcas dele e não o amaldiçoem. O que isso quer dizer? Luke não olhou nos olhos dela. Significa que vão retirar as marcas dele, e o Jace deixará de ser um caçador de sombras e será expulso da clave. Vai se tornar um mundano. Mas isso o mataria. De verdade, ele preferiria morrer. Você acha que eu não sei? Luke terminou o café e olhou demoradamente para a caneca antes de pousá-la novamente. Mas isso não vai fazer a menor diferença para a clave. Eles não conseguem pegar Valentin, então vão punir o filho dele. E eu? Eu sou filha dele. Mas você não é do mundo deles. Jace é. Não que eu não sugira que você fique na sua por um tempo. Gostaria que pudéssemos ir para o sítio. Não podemos deixar o Jace nas mãos deles. Clary estava inconformada. Eu não vou a lugar nenhum. Claro que não vai. Luke descartou o protesto dela. Eu disse que gostaria que pudéssemos, não que achava que devêssemos. Há a questão sobre o que o Imogen vai fazer agora que sabe onde Valentin está. É claro, poderemos nos ver no meio de uma guerra. Eu não me importo se ela quiser matar o Valentin. Ela pode ficar com ele e fazer o que quiser. Só quero trazer o Jace de volta. Talvez isso não seja tão fácil, disse Luke, considerando que, nesse caso, ele realmente fez o que está sendo acusado de ter feito. Clary estava enfurecida. O quê? Você acha que ele matou os Irmãos do Silêncio? Você acha... Não, eu não acho que ele matou os Irmãos do Silêncio. Acho que ele fez exatamente o que a Imogen o viu fazendo. Foi ver o pai. Lembrando-se de alguma coisa, Clary perguntou. O que você quis dizer quando disse que nós falhamos com ele e não o contrário? Quis dizer que não o culpa? Culpo e não culpo. Luke parecia esgotado. É uma coisa estúpida a fazer. Não se pode confiar em Valentin. Mas quando os Lightwood viraram as costas para ele, o que esperavam que ele fizesse? O Jace ainda é apenas uma criança. Ainda precisa de paz. Se não o quiser, ele vai procurar quem queira. Pensei que talvez estivesse procurando você para isso. Luke parecia indescritivelmente triste. Também pensei, Clary. Também pensei. Muito ao longe, Maya podia ouvir vozes vindo da cozinha. Os gritos na sala já haviam terminado. Era hora de sair. Ela dobrou o bilhete que havia escrito apressadamente, deixou-o na cama de Luke e atravessou o quarto até a janela cuja abertura tinha passado os últimos 20 minutos forçando. O ar frio passou por ela. Era um daqueles dias do início do outono, quando o céu parecia impossivelmente azul e distante e no ar havia um leve cheiro de fumaça. Ela subiu no parapeito e olhou para baixo. Seria um salto preocupante se ela não estivesse transformada. Parou apenas por um segundo para pensar no ombro machucado antes de pular. Aterrissou agachada no concreto rachado do jardim de Luke. Recompondo-se, olhou para a casa, mas ninguém abriu nenhuma porta e nem pediu para ela voltar. Maya reprimiu uma vaga pontada de decepção. Não era como se eles tivessem prestado tanta atenção quanto ela estava na casa, pensou, subindo a grade que separava o jardim de Luke do beco. Então, por que perceberiam que tinha saído? Ela claramente era alguém em quem só se pensava depois, como sempre fora. O único que a tratara como se ela tivesse alguma importância fora Simon. Pensar em Simon a fez franzir a testa enquanto caía do outro lado da cerca e corria pelo beco até a Kent Avenue. Ela tinha dito a Clary que não se lembrava da noite anterior, mas não era verdade. Lembrava-se do olhar no rosto dele quando se afastou, como se estivesse impresso no interior de suas pálpebras. O mais estranho era que naquele momento ele ainda parecia humano para ela, mais humano do que quase todas as pessoas que ela já havia conhecido. Maya atravessou a rua para evitar passar na frente da casa de Luke.
A rua estava praticamente deserta. Os habitantes do Brooklyn dormindo o sono da manhã dominical. Ela foi em direção ao metrô na Bedford Avenue, o pensamento ainda em Simon. Havia um lugar oco na boca do estômago que doía quando ela pensava nele. Ele fora a primeira pessoa em quem ela quisera confiar em anos, mas tinha tornado isso impossível. Então, se confiar nele é impossível, por que você está indo vê-lo agora? Disse o sussurro no fundo da mente, que sempre falava com ela na voz de Daniel. Cale a boca, disse ela firmemente. Mesmo que não possamos ser amigos, ao menos devo a ele um pedido de desculpas. Alguém riu. O som ecoou pelas paredes altas da fábrica à esquerda, com o coração se contraindo com o medo repentino. Maya se virou, mas a rua atrás dela estava vazia. Havia uma senhora passeando com os cachorros perto do rio, mas ela duvidava que estivesse ao alcance de um grito. Acelerou a si mesmo, conseguia andar mais rápido do que quase todos os humanos, lembrou a si mesma sem falar em correr. Mesmo nas condições atuais, com o braço doendo como se alguém tivesse batido com uma marreta em seu ombro, não era como se ela tivesse que temer algum assaltante ou estuprador. 2 meninos adolescentes armados com facas tinham tentado agarrá-la enquanto andava pelo Central Park uma noite, pouco depois de ter se mudado para a cidade, e a única coisa que a impedira de matá-los fora morcego. Então por que ela estava tão assustada? Olhou para trás. A senhora não estava mais lá. A Kent Avenue estava vazia. A velha fábrica de açúcar Dominó, abandonada, erguia-se na frente dela, tomada por um impulso repentino de sair da rua, e ela entrou no beco ao lado. Viu-se em um espaço estreito entre 2 prédios, cheio de lixo, garrafas vazias e ratos se movendo. Os telhados acima dela se tocavam, bloqueando o sol e fazendo com que ela sentisse como se tivesse entrado em um túnel. As paredes eram de tijolos e tinham janelas pequenas e sujas, muitas das quais haviam sido quebradas por vândalos. Através dela podia ver o chão da fábrica abandonada, fileiras e mais fileiras de caldeiras de metal, fornalhas e tanques. O ar cheirava a açúcar queimado. Ela se apoiou em uma das paredes, tentando acalmar as batidas aceleradas do coração. Estava quase conseguindo se acalmar quando uma voz impossivelmente familiar falou com ela através das sombras. Maya? Ela se virou. Ele estava na entrada do beco, o cabelo brilhando com a luz como uma auréola ao redor do lindo rosto. Olhos escuros sob cílios longos a olhavam curiosos. Ele vestia jeans e, apesar do frio, uma camiseta de manga curta. Ainda parecia ter 15 anos. Daniel, sussurrou ela. Ele foi em direção a ela com passos silenciosos. Quanto tempo, maninha? Maya queria correr, mas suas pernas pareciam sacos de água. Ela se encolheu contra a parede como se pudesse desaparecer nela. Mas você está morto. E você não chorou no meu enterro, chorou, Maya? Nenhuma lágrima para o seu irmão mais velho? Você era um monstro, sussurrou. Você tentou me matar. Não o suficiente. Havia algo longo e afiado na mão dele agora, algo que brilhava como fogo prateado a pouca luz. Maya não sabia ao certo o que era. Sua visão estava embaçada pelo terror. Ela escorregou para o chão enquanto ele se movia em direção a ela. As pernas não conseguiam mais sustentá-la. Daniel se ajoelhou ao lado dela. Ela podia ver o que ele tinha na mão agora, um pedaço afiado de vidro de uma das janelas quebradas. O pavor emergiu e caiu sobre ela como uma onda. Mas não era o medo da arma na mão do irmão que a devastava. Era o vazio nos olhos dele. Ela podia olhar para eles e ver apenas escuridão. Você se lembra, disse ele, de quando eu disse que cortaria sua língua antes de permitir que você me dedurasse para a mamãe e o papai? Paralisada com medo, ela só conseguia encará-lo. Já podia sentir o vidro cortando a pele, o gosto engasgado do sangue preenchendo a boca, e desejou estar morta. Qualquer coisa era melhor do que aquele horror e aquele pânico. Chega, Agramon. A voz de um homem rasgou a neblina na mente dela. Não era a voz de Daniel, era suave, culta, inegavelmente humana. Lembrava alguém, mas quem? Como quiser, Lord Valentin. Daniel respirou, um suspiro suave de decepção. Em seguida, seu rosto começou a desaparecer e se despedaçar. Em um instante desaparecera, e com ele o senso de horror paralisante e destruidor que ameaçara arrancar-lhe a vida. Ela respirou desesperada. Ótimo! Ela está respirando. A voz do homem novamente, agora irritada. Realmente, Agramon, mais alguns segundos e ela estaria morta. Maya levantou o olhar. O homem.
Valentin estava sobre ela, mais alto, todo vestido de preto, até as luvas nas mãos e as botas de solas grossas nos pés. Ele usou a ponta de uma das botas para forçá-la a olhar para cima. A voz dele, enquanto falava, era fria, superficial. Quantos anos você tem? O rosto que olhava para o dela era estreito, de estrutura óssea afiada, sem cor, olhos negros e cabelos tão brancos que pareciam o negativo de uma foto. Do lado esquerdo do pescoço, logo acima do colarinho do casaco, havia uma marca em espiral. — Você é Valentin? Sussurrou ela. — Mas pensei que você... A bota desceu na mão dela, enviando uma pontada aguda de dor pelo braço. E ela gritou. — Eu lhe fiz uma pergunta, disse ele. — Quantos anos você tem? — Quantos anos eu tenho? A dor na mão misturada ao redor pungente de lixo fez seu estômago revirar. — Vá se danar! Uma barra de luz pareceu pular sobre os dedos dele e desceu tão depressa no rosto dela que ela não teve tempo de desviar. Uma linha quente de dor foi queimando até a bochecha e ela colocou a mão no rosto e sentiu o sangue entre os dedos. — Agora, disse Valentin, com a mesma voz precisa e culta, quantos anos você tem? — 15. Tenho 15 anos. E ela sentiu que ele sorria. Perfeito. Uma vez de volta ao instituto, a inquisidora levou Jace para longe dos Lightwood pelas escadas até a sala de treinamento. Ao se ver nos longos espelhos que cobriam toda a parede, ele enrijeceu em choque. Não se via havia dias, e a noite anterior tinha sido ruim. Em volta dos olhos havia sombras pretas, e a camisa estava manchada de sangue seco e da lama suja do East River. O rosto parecia oco e esgotado. Admirando a si mesmo? A voz da inquisidora interrompeu o devaneio. Não vai ficar tão bonitinho quanto a Clave terminar com você. Você realmente parece obcecada com a minha aparência. Jace virou-se de costas para o espelho com algum alívio. Será que tudo isso é porque você se sente atraída por mim? Não seja asqueroso. A inquisidora tinha retirado 4 tiras longas de metal de uma bolsa cinza que trazia pendurada na cintura. Lâminas de anjos. Você poderia ser meu filho. Stephen. Jace se lembrou do que Luke dissera na casa. É este o nome dele, não é? A inquisidora se virou para ele. As lâminas que segurava vibravam com fúria. Nunca diga o nome dele. Por um instante, Jace imaginou se ela realmente tentaria matá-lo. Ele não disse nada enquanto ela recuperava o controle. Sem olhar para ele, ela apontou uma das lâminas. Fica ali no centro da sala, por favor. Jace obedeceu. Apesar de tentar não olhar para os espelhos, ele podia ver o próprio reflexo, e o da inquisidora. Com o canto do olho, os espelhos refletindo um no outro até que houvesse uma quantidade infinita de inquisidoras ali, ameaçando uma quantidade infinita de Jaces. Ele olhou para baixo, para as mãos presas, os pulsos e ombros tinham passado de doloridos a uma dor rígida, pungente, mas ele não franziu o rosto enquanto a inquisidora olhava para uma das lâminas. Nomeava Jophiel e a colocava nos tacos de madeira polida no chão a seus pés. Ele esperou, mas nada aconteceu. Bom? Disse eventualmente. Era para acontecer alguma coisa ali? Cale a boca. O tom da inquisidora era decisivo. E fique onde está. Jace ficou assistindo com curiosidade crescente enquanto ela ia para o outro lado dele, nomeava uma segunda lâmina Harael e colocava nos tacos também. Na terceira lâmina, Sandalphon, ele percebeu o que ela estava fazendo. A primeira tinha sido cravada no chão ao sul dele, a seguinte ao leste e a terceira ao norte. Ela estava marcando os pontos de uma bússola. Ele lutou para se lembrar do que isso poderia significar, mas não chegou a nenhuma conclusão. Era claramente um ritual da Clave, algo além de qualquer coisa que tivesse aprendido. Quando ela fincou a última lâmina, Taherial, as palmas das mãos dele estavam suando, irritando-se onde se roçavam. A inquisidora se ajeitou, parecendo satisfeita consigo mesma. Pronto. Pronto o quê? Perguntou Jace, mas ela levantou a mão. Ainda não, Jonathan. Falta uma coisa. Ela foi até a lâmina mais ao sul e se ajoelhou diante dela. Com um rápido movimento, produziu uma estela e marcou um único símbolo escuro no chão abaixo da faca. Ao se levantar, uma harmonia doce e aguda de sons ressoou pela sala, o som de um sino delicado tocando. Luz brilhou das 4 lâminas dos anjos, tão forte que Jace virou o rosto, semicerrando os olhos. Quando virou-se de volta um instante mais tarde, viu que estava dentro de uma jaula cujas paredes pareciam ter sido tecidas com filamentos de luz. Não eram estáticas, mas se moviam como lençóis de chuva iluminada. A inquisidora agora era uma figura borrada atrás de uma parede brilhante. Quando Jace disse o nome dela, até a voz dele parecia trêmula e oca, como se a chamasse através da água. — O que é isso? O que você fez?
E ela riu. Jace deu um passo irritado para a frente, em seguida mais um. Seu ombro roçou uma das paredes brilhantes. Como se tivesse tocado uma cerca elétrica, o choque pulsou por ele como um golpe, derrubando-o no chão. Ele caiu desajeitadamente sem conseguir usar as mãos para amortecer a queda. Se você tentar atravessar a parede, vai levar mais do que um choque. A clave chama esse castigo em particular de configuração Malaquias. Essas paredes não podem ser rompidas enquanto as lâminas serafim estiverem onde estão. Eu não tentaria, acrescentou, enquanto Jace, ajoelhado, fez um gesto em direção à lâmina mais próxima dele. Toque as lâminas e morrerá. Mas você pode tocá-las, disse ele, sem conseguir conter o ódio da voz. Eu posso, mas não vou. E comida, água. Tudo em seu tempo, Jonathan. Ele se levantou, através da parede borrada, viu quando ela deu meia volta como se fosse se retirar. Mas as minhas mãos... Ele olhou para os pulsos presos. O metal ardente corroía sua pele como ácido. Sangue se acumulava ao redor das algemas em chamas. Você deveria ter pensado nisso antes de ir se encontrar com Valentin. Você não está me fazendo temer a vingança do conselho. Não podem ser piores do que você. Ah, você não vai ao conselho, disse a inquisidora. Havia uma calma suave no tom dela da qual Jace não gostou. Como assim, não vou ao conselho? Pensei que você tivesse dito que ia me levar para Idris amanhã. Não, estou planejando devolvê-lo ao seu pai. O choque das palavras quase o derrubaram no chão. Meu pai? Seu pai? Estou planejando trocar você pelos instrumentos mortais. Jace encarou-a. Você só pode estar brincando. De jeito nenhum. É mais simples do que um julgamento. É claro, você será banido da clave. Acrescentou, como se isso tivesse lhe ocorrido depois. Mas imagino que já esperasse isso. Jace estava balançando a cabeça. Você pegou o cara errado. Espero que saiba. Um olhar de irritação passou pelo rosto dela. Pensei que já tivéssemos deixado para trás a sua simulação de inocência, Jonathan. Não estou falando de mim, estou falando do meu pai. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela parecia confusa. Não entendi o que quis dizer. O meu pai não vai trocar os instrumentos mortais por mim. As palavras eram amargas, mas o tom de Jace não, era preciso. Ele deixaria você me matar na frente dele antes de entregar a espada ou o cálice. A inquisidora balançou a cabeça. Você não entende, disse ela, e havia um traço confuso de ressentimento em sua voz. Crianças nunca entendem. Não existe nada igual ao amor de um pai por um filho. Nenhum outro amor consome tanto. Nenhum pai, nem mesmo o Valentin, sacrificaria o filho por um pedaço de metal, não importa quão poderoso ele seja. Você não conhece o meu pai. Ele vai rir na sua cara e oferecer a você dinheiro para enviar o meu corpo para Idris. Não seja absurdo. Tem razão, disse Jace. Pensando bem, ele provavelmente vai fazer você mesma pagar pelo envio. Vejo que você ainda é filho do seu pai. Não quer que ele perca os instrumentos mortais? Seria uma perda de poder para você também? Não quer viver a vida como o filho desgraçado de um criminoso? Então vai dizer qualquer coisa para mudar a minha decisão. Mas não me engana. Ouça, o coração de Jace estava acelerado, mas ele tentou falar com calma. A mulher tinha que acreditar. Eu sei que você me odeia. Sei que acha que eu sou mentiroso como o meu pai, mas estou dizendo a verdade agora. O meu pai acredita piamente no que está fazendo. Você acha que ele é mau, mas ele acha que está certo. Ele acha que está fazendo o trabalho de Deus. Não vai abrir mão disso por mim. Você estava me rastreando quando eu fui até lá. Deve ter ouvido o que ele disse. Eu ouvi falando com ele, disse a inquisidora. Não ouvi nada. Jace praguejou entre dentes. Eu faço qualquer juramento que quiser para provar que não estou mentindo. Ele está usando a espada e o cálice para invocar demônios e controlá-los. Quanto mais tempo perder comigo, mais ele vai aumentar o próprio exército. Quando perceber que ele não vai fazer a troca, não terá chance contra ele. A inquisidora virou-se de costas e fez um murmúrio de desgosto. Estou cansada das suas mentiras. Jace recuperou o ar, incrédulo, enquanto ela virava de costas para ele e saía pela porta. Por favor, suplicou. Ela parou na porta e virou-se para olhar para ele.
Jace só podia ver as sombras angulares do rosto dela, o queixo pontudo e os buracos negros nas têmporas. As roupas, cinza, desapareceram nas sombras de modo que ela parecia uma cabeça flutuando sem corpo. Não pense que devolvê-la ao seu pai é o que quero fazer. É mais do que Valentin Morgenstern merece. O que ele merece? Segurar o corpo do filho morto nos braços, ver o filho morto e saber que não há nada que possa fazer, nenhum feitiço, nenhum encanto, nenhum acordo com o inferno para trazê-lo de volta. Ela se interrompeu. Ele precisa saber, disse ela com um sussurro e empurrou a porta, as mãos passando pela madeira. A porta fechou-se atrás dela com um clique, deixando Jace com os pulsos queimando, olhando para ela confuso. Clary desligou o telefone com um senho franzido. Ninguém atendeu. Para quem você está tentando ligar? Luke estava bebendo a 5ª caneca de café e Clary estava começando a se preocupar com ele. Certamente devia haver alguma espécie de intoxicação por excesso de cafeína. Ele não parecia à beira de um ataque ou coisa parecida, mas ela desligou a máquina discretamente a caminho da mesa por via das dúvidas. Simon? Não, eu me sinto estranha acordando-o durante o dia, apesar dele ter dito que não o incomoda, desde que ele não precise ver a luz do dia. Então, eu estava ligando para Isabelle. Queria saber o que está acontecendo com Jace. Ela não atendeu? Não. O estômago de Clary revirou. Ela foi até a geladeira, pegou um iogurte de pêssego e o tomou de forma mecânica, sem sentir gosto de nada. Já tinha tomado metade do pote quando se lembrou de alguma coisa. Maya, disse. É melhor vermos se ela está bem. Ela pousou o iogurte na mesa. Eu vou ver. Não, eu sou o líder do bando dela. Ela confia em mim. Posso acalmá-la se ainda estiver chateada, disse Luke. Já volto. Não diga isso, implorou Clary. Detesto quando as pessoas dizem isso. Ele sorriu um sorriso torto e seguiu pelo corredor. Em alguns minutos estava de volta, parecendo espantado. Ela foi embora. Embora? Embora como? Saiu sorrateiramente de casa, deixou isso. Ele jogou um pedaço de papel dobrado em cima da mesa. Clary o pegou e leu as frases com o senho franzido. Desculpe por tudo. Fui consertar as coisas. Obrigada por tudo que fez. Maya. Foi consertar as coisas? O que isso quer dizer? Luke suspirou. Esperava que você soubesse. Você está preocupado? Os demônios Raum são cães de busca. Eles encontram pessoas e as levam para quem os invocou. Aquele demônio ainda pode estar procurando por ela. Ah, Clary disse em voz baixa. Bem, o meu palpite seria que ela foi procurar Simon. Luke pareceu surpreso. Ela sabe onde ele mora? Não sei, admitiu Clary. Eles pareciam próximos de alguma forma. Pode ser que sim. Ela pegou o telefone no bolso. Vou ligar para ele. Pensei que se sentisse estranha ligando para ele. Não tão estranha quanto me sinto sem saber o que está acontecendo. Ela procurou na agenda até encontrar o número de Simon. O telefone tocou 3 vezes antes de ele atender, parecendo grogue. Alô? Sou eu. Ela se virou de costas para Luke enquanto falava, mais por hábito do que por vontade de esconder a conversa dele. Você sabe que sou noturno agora, disse ele resmungando. Ela podia ouvi-lo rolando sobre a cama. Isso quer dizer que passa o dia dormindo. Você está em casa? Estou. Onde mais estaria? A voz dele se afiou, o sono desaparecendo. O que foi, Clary? O que aconteceu? Maya fugiu. Ela deixou um bilhete dizendo que talvez fosse até a sua casa. Simon parecia confuso. Bem, não veio. Ou se veio, ainda não chegou. Tem alguém além de você em casa? Não, a minha mãe está no trabalho e Rebecca na aula. Por quê? Você realmente acha que ela vai aparecer por aqui? Apenas nos ligue se ela aparecer. Simon a interrompeu. Clary. E o tom dele era de urgência. Espere um segundo. Acho que alguém está tentando invadir a minha casa. O tempo passava na prisão e Jace observava a chuva de prata brilhante caindo em volta dele com uma espécie de desinteresse. Seus dedos começaram a ficar dormentes, o que ele suspeitava ser um mau sinal, mas não conseguia se importar. Imaginava se os Lightwood sabiam que ele estava lá em cima, ou se alguém entrando na sala de treinamento teria uma surpresa desagradável quando o encontrassem preso ali.
Mas não, a inquisidora não seria descuidada dessa forma. Ela os teria proibido de entrar na sala até que se desfizesse do prisioneiro da maneira que considerasse mais apropriada. Ele supôs que deveria estar furioso, até temeroso, mas tampouco conseguia se importar com isso. Nada mais parecia real, nem a clave, nem o pacto, nem a lei, nem mesmo o pai. Um suave ruído de passos o alertou para a presença de mais alguém na sala. Estava deitado, olhando para o teto. Sentou-se, percorrendo a sala com o olhar. Podia ver uma forma escura além da cortina de chuva brilhante. Deve ser a inquisidora, de volta para zombar dele um pouco mais. Ele se endireitou, em seguida viu, com um movimento rápido, o cabelo escuro e o rosto familiar. Talvez ainda houvesse coisas com as quais se importasse. Alec? Sou eu. Alex se ajoelhou do outro lado da parede brilhante. Era como olhar para alguém através de água clara ondulada com uma corrente. Jace podia ver Alec claramente agora, mas ocasionalmente suas feições pareciam se mover e dissolver enquanto a chuva de fogo brilhava e ondeava. Era de deixar qualquer um enjoado. Pelo anjo, o que é isso? Alec se esticou para tocar a parede. Não. Jace se esticou, mas recuou rapidamente antes de fazer contato com a parede. Você vai levar um choque, talvez até morra se tentar atravessar. Alec recolheu a mão com um assobio baixo. A inquisidora estava falando sério. Claro que sim. Sou um criminoso perigoso. Ou você não soube? Jace ouviu a acidez na própria voz, viu Alex se contrair e maldosamente se sentiu bem por um momento. Ela não o chamou de criminoso, exatamente. Não sou apenas um menino levado. Faço todos os tipos de coisas ruins, chuto gatinhos, faço gestos grosseiros para freiras. Não faça brincadeiras, isso é sério. Os olhos de Alex estavam sombrios. Que diabos você estava pensando, indo até Valentin? Quero dizer, sério, o que estava pensando e passando pela sua cabeça? Diversas respostas inteligentes ocorreram a Jace, mas ele percebeu que não queria dizer nenhuma delas. Estava cansado demais. Estava pensando que ele é meu pai. Alec parecia contar mentalmente até 10 para manter a paciência. Jace, e se fosse o seu pai, o que você faria? Meu pai? O meu pai nunca faria as coisas que Valentin. A cabeça de Jace se ergueu. O seu pai fez aquelas coisas. Ele fez parte do ciclo com o meu pai. A sua mãe também. Os nossos pais eram iguais. A única diferença é que os seus foram pegos e punidos e o meu não. O rosto de Alec enrijeceu. A única diferença foi tudo o que ele disse. Jace olhou para as próprias mãos. As algemas ardentes não deveriam permanecer tanto tempo. A pele embaixo delas estava marcada com gotas de sangue. Só quis dizer, disse Alec, que não entendo como você pôde querer vê-lo, não depois de tudo que ele fez, mas depois do que ele fez com você. Jace não disse nada. Todos aqueles anos, disse Alec, ele o deixou pensar que estava morto. Talvez você não se lembre de como era quando você tinha 10 anos, mas eu me lembro. Ninguém que o ame poderia fazer algo como aquilo. Linhas de sangue desciam pelas mãos de Jace, como uma corda vermelha desenrolando. Valentin me disse, ele fez uma pausa, que se eu o apoiasse contra a clave, se eu fizesse isso, ele se certificaria de que ninguém, de quem eu gosto, se machucaria. Você, Isabelle, Max, Clary, os seus pais. Ele disse, ninguém se machucaria? Alec ridicularizou. Quer dizer, ele não os machucaria pessoalmente. Muito gentil. Eu vi que ele é capaz de fazer, Alec. O tipo de força demoníaca que ele pode invocar. Se ele mandar o exército de demônios contra a clave, haverá uma guerra. E as pessoas se machucam em guerras. Morrem em guerras. Hesitou. Se você tivesse a chance de salvar todas as pessoas que ama... Mas que espécie de chance é essa? De que vale a palavra de Valentin? Se ele jura pelo anjo que vai fazer alguma coisa, ele faz. Eu o conheço. Se você o apoiar contra a clave... Jace fez que sim com a cabeça. Ele deve ter ficado bastante irritado quando você disse que não, observou Alec. Jace levantou os olhos dos pulsos ensanguentados e o encarou. O quê? Eu disse. Eu sei o que você disse. O que o faz pensar que eu disse não? Bem, você disse, não disse? Lentamente Jace fez que sim com a cabeça. Eu conheço você, disse Alec com extrema confiança e se levantou. Você contou à inquisidora sobre o Valentin e os planos dele,
Não contou? Ela não se importou? Eu não diria que ela não se importou. Foi mais o caso de não ter acreditado de verdade em mim. Ela tem um plano que acha que vai cuidar do Valentin. O único problema é que o plano dela é uma droga. Alex fez que sim com a cabeça. Você pode me contar mais tarde. Primeiro, o mais importante. Temos que arranjar um jeito de tirá-lo daqui. O quê? E Jace ficou levemente tonto de descrença. Achei que você tivesse defendido que eu fosse direto para a cadeia, não ficasse impune. A lei é a lei, Isabelle. O que foi aquilo? Alec pareceu espantado. Você não pode ter achado que eu falei sério. Só queria que a Inquisidora confiasse em mim para não ficar de olho o tempo todo, como está na Izzy e no Max. Ela sabe que eles estão do seu lado. E você? Você está do meu lado? Jace podia ouvir a aspereza na própria voz e foi oprimido pelo quanto a resposta significava para ele. Estou com você, respondeu Alec. Sempre. Por que precisa perguntar? Posso até respeitar a lei, mas o que a Inquisidora está fazendo com você não tem nada a ver com a lei. Não sei exatamente o que está acontecendo, mas o ódio dela é pessoal. Não tem nada a ver com a Clave. Ela se sente atraída por mim, disse Jace. Não posso evitar. Burocratas do mal me irritam. Alec balançou a cabeça. Também não é isso. É um ódio antigo. Posso sentir. Jace estava prestes a responder quando os sinais da catedral começaram a soar. Tão perto do teto, o som ecoava muito alto. Ele olhou para cima. Ainda esperava ver Hugo voando entre os caibros de madeira em círculos lentos e pensativos. O corvo sempre gostara daquele alto entre os caibros que arqueavam o teto da pedra. Na época, Jace achara que o pássaro gostava de enterrar as garras na madeira macia. Agora percebia que os caibros ofereciam um ótimo ponto de observação para espionagem. Uma ideia começou a se formar no fundo da mente de Jace, escura e amorfa. Luke disse alguma coisa sobre a Inquisidora ter um filho chamado Stephen. Ele disse que ela estava tentando se vingar por ele. Perguntei sobre ele e ela deu um ataque. Acho que pode ter alguma coisa a ver com a razão para me odiar tanto. Foi só o que disse em voz alta. Os sinos tinham parado de tocar. Talvez. Poderia perguntar para os meus pais, mas duvido que me contassem, disse Alec. Não pergunte a eles. Pergunte a Luke. Quer dizer, ir até o Brooklyn. Sair daqui vai ser quase impossível. Use o telefone da Isabelle. Mande uma mensagem de texto para Clary. Peça a ela para perguntar ao Luke. Tudo bem. Alec fez uma pausa. Quer que eu diga mais alguma coisa a ela? A Clary, quero dizer, não a Isabelle. Não, disse Jace. Não tenho nada para dizer a ela. Simon. Agarrando o telefone, Clary virou-se para Luke. Ele diz que tem alguém tentando invadir a casa dele. Diga a ele para sair de lá. Não posso sair daqui, Simon respondeu rigidamente. A não ser que eu queira entrar em combustão. Luz do dia, disse ele para Luke, mas viu que ele já tinha percebido o problema e estava procurando alguma coisa nos bolsos. As chaves do carro. Ele as levantou. Diga ao Simon que estamos indo. Diga a ele para se trancar em algum cômodo até chegarmos. Ouviu isso? Vá se trancar em algum lugar. Ouvi. A voz de Simon soava tensa. Clary podia ouvir um leve ruído de raspagem. Em seguida, uma batida forte. Simon! Estou bem, só estou empilhando coisas contra a porta. Que tipo de coisas? Ela estava na varanda agora, tremendo com o casaco fino. Atrás dela, Luke estava trancando a casa. Uma mesa, Simon disse com alguma satisfação. E a minha cama. A sua cama? Clary subiu na caminhonete ao lado de Luke, lutando com uma das mãos para colocar o cinto de segurança enquanto Luke saía pelas entradas e acelerava pela Kent Avenue. E ele alcançou o cinto e afivelou para ela. Como você levantou a sua cama? Você se esqueceu que agora tem super força vampiresca? Pergunte o que ele está ouvindo, disse Luke. E eles estavam acelerando pela rua, o que não teria sido um problema se a margem do rio no Brooklyn fosse mais bem conservada. Clary engasgava cada vez que passavam por um buraco. O que você está ouvindo? Perguntou ela, recuperando o fôlego. Ouvi a porta da frente. Acho que alguém deve ter arrombado. Depois o Yossarian entrou correndo no meu quarto e se escondeu embaixo da cama. Foi assim que eu soube com certeza que havia alguém na casa. E agora? Agora não estou ouvindo nada. Isso é bom, certo? Clary voltou-se para Luke. Ele disse que não está ouvindo nada agora. Talvez tenham ido embora.
Talvez. E Luke parecia em dúvida. Estavam na via expressa, agora, acelerando em direção ao bairro de Simon. Mantenha-o na linha assim mesmo. O que você está fazendo agora, Simon? Nada. Coloquei tudo que tem no quarto contra a parede. Agora estou tentando tirar o Yossarian de trás da abertura do aquecedor. Deixe onde está. Isso tudo vai ser muito difícil de explicar para minha mãe, disse Simon. E o telefone ficou mudo. Fez-se um clique e em seguida não se ouviu mais nada. Ligação finalizada, brilhou na tela. Não, não! Clary apertou o botão de rediscagem, os dedos tremendo. Simon atendeu imediatamente. Foi mal, Yossarian me arranhou e eu deixei cair o telefone. A garganta dela queimou de alívio. Tudo bem, contanto que ainda esteja bem e... Um ruído como um tufão passou pelo telefone, apagando a voz de Simon. Ela afastou o aparelho do ouvido. A tela ainda exibia chamada conectada. Simon, gritou ela ao telefone. Simon, você está me ouvindo? O barulho devastador parou. Ela ouviu o som de algo se espatifando e um uivo agudo de outro mundo. Yossarian? Em seguida, o ruído de alguma coisa pesada atingindo o chão. Simon, sussurrou ela. Fez-se um clique e em seguida uma voz entretida, arrastada, falou ao ouvido de Clary. Clarissa, disse. Eu devia ter imaginado que seria você do outro lado da linha. Ela fechou os olhos com força, o estômago desabando como se ela estivesse em uma montanha russa que tivesse acabado de sofrer a primeira queda. Valentin. Você quer dizer pai, disse ele, soando genuinamente irritado. Deploro esse hábito moderno de se referir aos pais pelos primeiros nomes. O que eu realmente quero usar para chamá-la é muito mais impublicável do que o seu nome, irritou-se ela. Cadê o Simon? Você está falando do menino vampiro? Companhia questionável para uma caçadora de sombras de boa família, não acha? De agora em diante espero poder opinar sobre suas escolhas de amizade. O que você fez com o Simon? Nada, disse Valentim entretido. Ainda. E desligou. Quando Alec voltou à sala de treinamento, Jace estava deitado no chão, visualizando fileiras de meninas dançando em uma tentativa de ignorar a dor nos pulsos. Não estava funcionando. O que você está fazendo? Perguntou Alec, ajoelhando-se o mais próximo da parede brilhante que podia. Jace tentou lembrar a si mesmo que quando Alec fazia esse tipo de pergunta, falava sério e que era algo que já tinha achado amável em vez de irritante. Não conseguiu. Pensei em ficar deitado no chão me contorcendo de dor por um tempo, resmungou. Acho relaxante. Acha? Você está sendo sarcástico. É um bom sinal, provavelmente, disse Alec. Se puder se sentar, pode ser que queira fazer isso. Vou tentar passar uma coisa pela parede. Jace se sentou tão depressa que a cabeça girou. Alec, não! Mas Alec já tinha começado a empurrar alguma coisa na direção dele com as duas mãos, como se estivesse rolando uma bola para uma criança. Uma esfera vermelha passou pela cortina brilhante e foi até Jace, batendo gentilmente no joelho dele. Uma maçã. Ele a pegou com alguma dificuldade. Que apropriado! Achei que pudesse estar com fome. Estou. Jace deu uma mordida na maçã. O suco escorreu pelas mãos dele e chiou nas chamas azuis que lhe algemavam o pulso. Você mandou a mensagem para Clary? Não. Isabelle não me deixa entrar no quarto dela. Ela só joga coisas na porta e grita. Disse que se eu entrasse pularia pela janela. E pularia mesmo. Provavelmente. Entendo, disse Alec e sorriu. Ela não me perdoou por tê-lo traído. Como acha que fiz? Boa menina, disse Jace com apreço. Eu não o traí, idiota. O que vale é a intenção. Ótimo, porque eu trouxe mais uma coisa. Não sei se vai funcionar, mas vale a pena tentar. Ele deslizou um objeto pequeno e metálico pela parede. Era um disco prateado mais ou menos do tamanho de uma moeda. Jace deixou a maçã de lado e pegou o disco com curiosidade. O que é isso? Eu peguei na mesa da biblioteca. Já vi os meus pais usarem para tirar retenções. Acho que é um símbolo de destrancar. Vale a pena tentar. Ele parou de falar quando Jace tocou o disco com os pulsos, segurando-o desajeitadamente entre dois dedos. No instante em que tocou, a linha de chama azul, a algema piscou e desapareceu. Obrigado. Jace esfregou os pulsos, cada um cercado por uma linha de pele irritada e ensanguentada. Ele estava começando a sentir as pontas dos dedos novamente. Não é uma surpresa escondida em um bolo de aniversário, mas vai impedir que as minhas mãos caiam.
Alec olhou para ele. As linhas ondulantes da cortina de chuva faziam com que ficasse com o rosto alongado, preocupado. Ou talvez estivesse preocupado. Sabe, me ocorreu uma coisa quando estava falando com a Isabelle mais cedo. Eu disse que ela não podia pular da janela e que não tentasse ou acabaria se matando. Jace fez que sim com a cabeça. Sabe o conselho de irmão mais velho. Mas depois fiquei imaginando se aconteceria o mesmo com você. Quer dizer, já ouvi fazer coisas que eram praticamente voar. Já ouvi cair de uma altura de 3 andares e aterrissar como um gato, pular do chão para o teto. Ouvir os meus feitos é certamente gratificante, mas não sei se estou entendendo aonde você quer chegar, Alec. Quero dizer que há 4 paredes nessa prisão, não 5. Jace o encarou. Então Wood não estava mentindo quando disse que de fato usaríamos geometria no nosso dia a dia. Você tem razão, Alec. Há 4 paredes nessa jaula. Agora, se a Inquisidora tivesse feito 2, eu poderia... Jace, disse Alec perdendo a paciência. Quero dizer que não há telhado na prisão. Nada entre você e o teto. Jace esticou a cabeça para trás. Os caibros pareciam oscilar vertiginosamente sobre ele, perdidos na sombra. Você é louco. Talvez, disse Alec, ou talvez eu apenas saiba o que você consegue fazer. Ele deu de ombros. Você poderia tentar pelo menos. E Jace olhou para Alec, para o rosto despreocupado, sincero, para os olhos azuis firmes. Ele é louco, pensou Jace. Era verdade, no calor da luta, ele já havia feito coisas incríveis, mas todos eles já tinham. Sangue de caçadores de sombras, anos de treinamento, mas ele não conseguia saltar 9 metros no ar. Como você sabe que não consegue? Disse uma voz suave na cabeça dele, se nunca tentou. Era a voz de Clary, e ele pensou nela e nos símbolos, na cidade do silêncio e na algema se soltando como se tivesse quebrado sob enorme pressão. Ele e Clary partilhavam o mesmo sangue. Se Clary conseguia fazer coisas que não deveriam ser possíveis... Ele se levantou, quase relutante, e olhou em volta, examinando lentamente a sala. Ainda podia ver os espelhos que iam até o teto e a grande quantidade de armas penduradas nas paredes, com as lâminas brilhando através da cortina de fogo prateado que o cercava. Ele se curvou e pegou a maçã parcialmente comida do chão. Olhou para ela por um instante pensativo e em seguida recolheu o braço e o lançou com o máximo de força possível. A maçã voou pelo ar, atingiu uma parede de prata brilhante e irrompeu em uma coroa de chamas azuis. Jace ouviu Alec engasgar, então a Inquisidora não estava exagerando. Se ele atingisse uma das paredes da prisão com muita força, morreria. Alec estava de pé, titubeando repentinamente. Jace, não sei... Cale a boca, Alec, e não fique me olhando, não está ajudando. O que quer que Alec tenha dito em resposta, Jace não ouviu. Ele estava girando no lugar, com os olhos focados nos caibros. Os símbolos que lhe davam visão excepcionalmente longa se ativaram, e os caibros entraram em foco. Ele podia ver as pontas lascadas, as espirais e os nós, as manchas pretas decorrentes do tempo, mas eram sólidos. Sustentavam o teto do Instituto havia centenas de anos. Poderiam aguentar um adolescente. Ele flexionou os dedos, respirando fundo, de forma controlada, exatamente como o pai havia ensinado. Mentalmente se viu saltando, flutuando, agarrando-se a um caibro com graça e se balançando para cima dele. Era leve, disse a si mesmo, leve como uma flecha, e voava facilmente pelo ar, veloz e impossível de deter. Seria fácil, ele disse a si mesmo. Fácil. Sou a flecha de Valentim, sussurrou Jace. Quer ele saiba, quer não. E pulou.